Nós queremos que a bênção do Senhor as alcance em nome de Jesus. Que não seja um dia especial, mas que seja uma vida especial no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pregar hoje sobre o valor da mulher. Juízes 19, vamos ler do versículo 22 até o versículo 30. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem senhor da casa saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais loucura semelhante. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. E então aquele homem pegou da sua concubina e la tirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, e nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Senhor, eu quero me colocar na sua presença santa uma vez mais, reconhecendo, Senhor, que sou pequeno, mas que o Senhor é grande, que o Senhor é inspirador, e que o Espírito da inspiração, Senhor, está nessa casa, e eu sei que eu fui visitado por Ele nessa manhã. E eu sei que essa palavra, Senhor, vem para trazer vida, Senhor, a nós, em um tempo, Senhor, tão conturbado. Quero lhe pedir, Senhor, a tua graça uma vez mais, e pedir que os nossos ouvidos estejam afinados, Senhor, com o céu, que nós possamos receber a tua palavra e viver a tua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que podem dizem amém. Que o Senhor nos abençoe. Podem se assentar. Creio que a expectativa num dia como esse é de uma palavra que venha a valorizar as mães de uma forma tão especial. Mas eu tenho já alguns dias meditado nesse texto, orado nesse texto, e essa manhã, quando eu levantei, o Espírito do Senhor me conduziu a essa palavra e eu não consegui sair dela. E eu sei que tem algo novo para nós e enriquecedor para nós nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. O valor da mulher. Porque parece que no nosso calendário tem 2 dias só em que as mulheres são valorizadas. É o Dia das Mães e o Dia Internacional da Mulher. Eu não vou nem perguntar para os homens quando que é o Dia Internacional da Mulher, porque só celebram no dia. Das mães ainda as esposas fazem lembrar, né? Que assim a gente liga para o Brasil e conversa com a nossa. Mas a verdade é que as mulheres estão sendo muito desvalorizadas no meio dessa sociedade em que nós vivemos. Para que nós entendamos um pouco, concubina normalmente era uma mulher que era pobre. E ela era conquistada através da venda. Os seus pais a vendiam. Os seus pais, às vezes, a trocavam em função de uma dívida. E aquele que tinha uma concubina, ela ocupava um espaço abaixo da sua esposa. Nós lemos na palavra do Senhor, e o Senhor sempre foi ordeiro.
e ele deixou a todos os homens para terem um regime de monogamia. Mas o texto que nós lemos, algumas coisas estavam muito fora de lugar. Aliás, o livro de Juízes termina dizendo que o povo estava fora de lugar. E que, por não haver um Deus, cada um fazia aquilo que queria, aquilo que pensava. Alguns anos atrás, enquanto eu pensava nessa palavra, nesses dias, eu me lembrei de uma viagem que eu fiz com o Mazinho e com a Paulinha, e eu não lembro direito de onde que a gente estava retornando, mas uma pessoa estava levando nós até o aeroporto, e levava um pouco de tempo, e eu tinha ministrado à noite e pela manhã, e tinha sido um final de semana bem corrido. Então, quando eu entrei no carro, eu sentei do lado do motorista e eu comecei a dormir rapidamente. E eu sei que eu acordei com uma música que estava no rádio, e era um rap. E o interessante da música é que eles começaram a contar a história. Tinha acontecido uma tentativa de estupro no Alabama, e o irmão da moça foi dar uma entrevista, mas o jeito que esse rapaz falava era tão engraçado que acabou se tornando piada. Pegaram a voz do rapaz, a forma como ele se expressou do que aconteceu, e transformaram isso num rap. E em questão de 30 minutos, esse rapaz já tinha milhões de acessos. Muitas pessoas ao redor do mundo já estavam escutando. E esse rapaz foi, em questão de segundos também, em virtude de uma desgraça, levado aos holofotes, foi chamado como celebridade. E me chamou a atenção a entrevista que o repórter fez com esse rapaz. Nós viemos embora, eu fui ver o fato direito, e nessa entrevista, e fui rever até essa semana, nessa entrevista o repórter perguntou de tudo. Perguntou o que o rapaz comia, as roupas que ele gostava de usar, onde que ele gostava de ir, por que ele falava daquele jeito, enfim, perguntou de tudo. Só não perguntou sobre o crime. Só não perguntou sobre aquilo que havia acontecido com a irmã desse rapaz. Ou seja, o que era importante na entrevista era conhecer o rapaz e não saber a história que havia começado, que havia acontecido. Esse rapaz ficou tão famoso que esse rap começou a ocupar um dos 100 lugares das músicas aqui na América. E teve uma trajetória tão grande que em poucos dias esse rapaz fez uma fortuna. E tudo isso em virtude de uma desgraça, de algo que foi completamente mal compreendido. É verdade que o crime não chegou a acontecer, porque a pessoa entrou no quarto da sua irmã da madrugada, mas quando esse rapaz começou a gritar, pela mesma janela que ele entrou, ele pulou e saiu correndo. Mas a verdade é que os valores estão completamente invertidos. As coisas estão completamente erradas. O valor deveria ter sido dado à vítima, deveria ter sido visto a irmã dele, o problema que aconteceu, como que aconteceu. A pessoa que fugiu deixou para trás marcas, deixou roupa, deixou suas impressões digitais. E com isso, eles poderiam facilmente pegar aquele que tinha entrado para cometer o crime. Mas tudo isso foi esquecido, porque a preocupação, na verdade, não foi a moça. O interesse, na verdade, foi essa entrevista que foi dada. Quando nós olhamos esse texto, e eu sei que alguns acham esse texto até gráfico demais, um texto bastante pesado, e principalmente para ser tratado no Dia das Mães, mas eu fico tranquilo no Senhor, porque eu sei de onde que veio essa palavra. Eu sei com quem eu falei essa madrugada, eu sei quem vai falar conosco agora através desse texto. A verdade é que os valores estão completamente invertidos. E aquilo que deveria preocupar não somente o mundo, mas a igreja, por tantas vezes está sendo colocado de lado. Nós chegamos num domingo como esse, todos lembram da sua mãe, todos lembram da sua esposa, todos lembram de comprar um cartão, de dar uma flor, de fazer o melhor que tem, mas por tantas vezes passa-se o ano inteiro e os interesses são completamente diferentes. Então eu creio que às vezes nós estamos vestidos até mesmo de hipocrisia, quando paramos num dia para dizer assim, olha, hoje é o seu dia. E eu pergunto para você como que foram os outros 364. Aonde está a nossa lembrança naquilo que realmente importa? Não é você parar em um momento e dizer, olha, você é especial. Mas será que nos outros 364 dias nós estamos dando valor que realmente as nossas mães, as nossas mulheres, as nossas filhas, ou seja, merecem e realmente precisam ser expressados a cada dia? Os rabinos descrevem esse texto que nós lemos como se fosse o esgoto das Escrituras. Tamanha era a degradação que estava em Israel, tamanho eram os problemas que estavam ocorrendo. Eu penso que, por esse motivo, muitas pessoas não ousam a pregar sobre esse texto.
Praticamente eu ouvi umas 2 pessoas ministrando sobre esse texto em praticamente 30 anos de fé. Mas eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus é inspirada de capa a capa. E tudo aquilo que está aqui é para trazer renovação, vida no tempo exato e da forma como o Senhor nos orienta. Embora esse texto seja um texto gráfico, bastante autoexplicativo, embora seja hoje o Dia das Mães, eu quero em Deus e na dependência total do Espírito Santo aplicar para que nós venhamos a rever o valor na igreja das nossas mulheres. Porque o homem que cometeu esse crime era nada mais, nada menos do que um sacerdote, alguém que era separado por Deus. Era um levita, alguém que tinha sido chamado. Mas a vida estava completamente errada. Eu prego nessa manhã porque eu penso que é muito pequeno nós separarmos apenas um dia no ano para nós celebrarmos as nossas mães e as nossas esposas. Eu prego nesse texto para revermos a importância dele na vida, não somente das nossas mães, das nossas mulheres, das nossas filhas, mas também na nossa condição de pais e de filhos. Porque por tantas vezes nós estamos errando no nosso relacionamento. Eu prego para revermos que nunca haverá um avivamento na casa do Senhor e no meio do seu povo sem que haja arrependimento de todas as más ações que são cometidas, inclusive as pequenas, inclusive aquelas que a igreja não vê, mas inclusive aquelas que só você e a sua esposa conhecem e que acontecem no seu dia a dia. Então eu entendo que hoje é um momento para nós desfrutarmos no Senhor, para nós vivermos na palavra do Senhor, porque vem transformação para as nossas casas. Após a vitória maravilhosa e a conquista de Canaã, do livro de Josué, nós entramos no livro de Juízes. E é uma mudança completamente profunda, absurda, porque não demorou muito tempo para que o som do júbilo fosse trocado pelo rap da vergonha. Não demorou muito tempo para que os homens parassem de dar glória a Deus e aleluia, mas começassem a entrar em um caminho completamente estrada abaixo, um caminho sem saída, um caminho que estava levando cada vez mais os homens à devassidão, à perdição, à falta de padrões morais, ou seja, estavam caminhando longe de Deus, distantes de Deus. Tanto é que o rap que eles podiam cantar naquele dia poderia ter uma frase só. Olha, naqueles dias não havia Deus em Israel. Imaginem as pessoas cantando isso na sua forma de viver. Talvez não falando exatamente essas palavras, mas nas suas atitudes nós víamos que estava faltando Deus. Faltava Deus no homem, faltava Deus na casa, faltava Deus nos relacionamentos, faltava Deus no meio do povo, faltava Deus no meio da igreja. E com isso as coisas estavam indo de mal a pior. Sem dúvida, na ausência de um que governa, sempre haverá fatalidades. E é impossível que o homem fique sem alguém governá-lo. Ou Deus governa, ou o diabo o governa. Ninguém fica sem governo. E o povo estava distante de Deus, então não era de se abismar o fato de que as coisas que estavam acontecendo estavam realmente fora, completamente distantes daquilo que Deus havia planejado para o seu povo. Um povo que não tem direção, que não tem alguém para comandar, vive a iminência de que as coisas sairiam do controle, fazendo com que a agressão física, a agressão verbal, fossem assuntos dos bancos da praça. Homens maltratavam as suas mulheres, maltratavam as suas famílias e podiam conversar isso de peito aberto, sem vergonha alguma. E eu creio que nós estamos vivendo numa sociedade assim. Embora as leis existam, os crimes também continuam acontecendo de uma forma muito grande. As famílias estavam completamente desconectadas, fragilizadas, destruídas. Pessoas imorais estavam recebendo títulos da sociedade. Uma alta onda de crimes e vítimas silenciosas, porque as mulheres não tinham o direito de falar. Elas sofriam caladas. Muitos traumas. Mas o que mais me chama a atenção nesse tempo é a desvalorização da mulher. A ponto de que um líder espiritual simplesmente sai da sua casa e volta para casa com uma concubina. Ele não respeita a sua esposa, ele não respeita a sua família. Ele simplesmente vê o seu interesse, aquilo que ele quer, e traz mais uma para morar debaixo do mesmo teto. A mulher havia se tornado um objeto, um artigo, um pertence, um acessório. A ponto de que até mesmo um levita, aquele que tinha a função de chegar na presença de Deus, aquele que representava a religião no meio dos homens, ele havia descido também.
Ele não conseguiu ficar isolado, ele simplesmente abraçou a ideia e acabou sendo mais um no meio de toda essa história. Traçando um paralelo bem rápido sobre essa história, nós vemos muitas semelhanças entre esse tempo que nós lemos e os nossos dias. Meninas hoje em dia crescem sonhando em ter um corpo como o da Barbie. E desde pequena, elas são levadas à sensualidade. Nós somos atordoados pela cultura das Kardashians, onde mulheres tentam curar as suas feridas emocionais usando um bisturi. Nós vemos abusadores de crianças receberem prêmios e são honrados pela sociedade. Hoje a imoralidade se tornou tão normal que a exceção é difícil de se compreender. Mas o pior de tudo são os homens religiosos que querem simplesmente levar a vida como se a concubina ainda conseguisse andar. Como se mesmo depois de uma noite onde ela foi completamente maltratada, abusada, ele pudesse simplesmente colocá-la em cima do seu jumento e continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Como se tudo estivesse bem. Como se nada tivesse passado dentro da sua casa ou dentro da sua própria vida. Como se tudo pudesse continuar da mesma forma. Como se o tempo fosse apagar o que estava acontecendo. Como se o tempo fosse o responsável para trazer cura, para trazer restauração. Mas a verdade é que, como igreja, nós vemos que tempo não cura. Nós vemos que podem passar os anos e as feridas emocionais continuam abertas. E, infelizmente, pela falta de saber agir, muitos homens, ao invés de estar ajudando, estão massacrando, estão ferindo. E daí chega no Dia das Mães, querem tratar tudo trazendo um buquê de rosa de R$ 9,99 e um ferro de passar roupa. E dizer assim, olha, está tudo bem, está tudo apagado, está tudo resolvido. Mas a verdade é uma só, o Senhor está pedindo para nós, igreja do Senhor, homens do Senhor Jesus Cristo, exército do Deus vivo, nós precisamos ser a diferença. O mundo está cheio de iguais, a igreja é um hospital, e muitas das mulheres que estão aqui hoje, que eu sei que já se alegraram porque receberam café na cama, já se alegraram porque os filhos foram correndo no quarto dizendo, olha, feliz Dia das Mães. Já se alegraram porque ganharam algum presente. Mas o nosso Deus, Ele vê muito além do que esse dia. Ele contempla a vida de todos e de cada um 24 horas. Ele não perde um segundo das nossas vidas. E eu sei que nessa manhã tem muitas que estão aqui. E muitas que estão nos acompanhando em muitos lugares nessa manhã. Que constantemente estão sendo deixadas à porta e com as mãos sobre o limiar, maltratadas. Por tantas vezes rejeitadas, por tantas vezes mal entendidas, por tantas vezes cheias de grosseria. Mas daí fica você na porta da sua casa. E o tempo vai passando. E quando chega o Dia das Mães, daí você é lembrada, como eu já disse, por uma dúzia de rosas. Dizendo, você é a melhor mãe do mundo. Você é a melhor mãe do mundo. Eu não vivo sem você. Mas eu te pergunto, aonde que você está vivendo? Que mundo que você está? Para pensar que Deus não vê tudo aquilo que acontece na sua casa e na sua vida. Mulheres que passam o ano lutando pelos filhos ou para serem boas filhas. Lutando pelo bem-estar do esposo e da família. Porém, muitas vezes são fragilizadas, traumatizadas, humilhadas, vítimas de violência física e verbal. E quando chega o Dia das Mães, então daí elas são lembradas. Não, hoje é o seu dia, você escolhe aonde que você vai comer, desde que seja no restaurante que eu gosto. Hoje é o seu dia, eu vou fazer tudo aquilo que você gosta. Mas você já começa pela manhã trocando o pé pelas mãos. Hoje é o seu dia, você vai ser uma pessoa especial.
sendo que, na verdade, especial deveriam ser todos os dias, porque o Senhor tem confiado as nossas mulheres nas nossas mãos, e tem nos confiado nas mãos das nossas mães. A verdade é que nós precisamos mudar, meus irmãos. Nós precisamos de mudança. E assim como nós precisamos de mudança, eu tenho certeza que muitas mulheres hoje esperam essa mudança. Quando chega o Dia das Mães, vem esses presentes que às vezes dá vontade de jogar na cabeça, eu entendo. Por isso que eu compro 2 e daí a Kátia escolhe. Mas é terrível quando chega o Dia das Mães e o pai vai perguntar para os filhos o que a mãe gosta. Ou o que a mãe quer. É terrível quando chega o Dia das Mães e daí você aparece com um aspirador de pó. Se você esquece que tua esposa limpa 10 casas por dia. É terrível quando as coisas são maquiadas. Mas o nosso Deus conhece tudo. Caladas, eu vejo que essas mulheres gritam ao passarem no corredor das igrejas. E gritam sem abrir os seus lábios. Mas por tantas vezes só de olhar a gente consegue ver a alma. Porque o olho é o espelho da alma. E por tantas vezes você está sorrindo lindão, mas a verdade é que as coisas não estão maravilhosas não, gente. Nós vemos essas mulheres nos corredores, encontramos nos mercados e elas estão gritando por socorro, estão gritando por carinho, por companheirismo, estão gritando por auxílio doméstico, que não mata homem nenhum ser útil dentro de casa. Ou simplesmente elas estão gritando sem abrir as bocas, porque elas querem ser notadas ou reconhecidas simplesmente com afeto. Mas nós, os levitas, estamos muito ocupados em pertencer ao quadro dos 100 mais. Estamos muito preocupados em manter a nossa imagem. Estamos muito interessados em deixar com que os outros pensem o que somos, ao invés de sentarmos frente a frente e perguntar o que eu tenho sido para você. Você pode estar sendo a melhor mãe, a melhor esposa, mas o que eu estou sendo para você nesse tempo? Meus irmãos, hoje é dia de confrontação e verdade. Eu ainda não liguei para minha mãe porque eu não tenho palavras suficientes para agradecer tudo que ela fez pela minha vida. E eu ainda falei muito pouco com a Kátia, porque eu não tenho palavras suficientes para agradecer a mulher que ela tem sido na minha vida, a mãe que ela tem sido dentro da minha casa. Mas eu creio que isso não é um momento de um dia. Isso deve ser uma vida de gratidão. Isso deve ser uma vida de reconhecimento. Eu espero que o quadro de hoje que foi lido seja o mesmo do livro de Juízes. Pois quando ele manda as 12 partes do corpo dessa concubina, as 12 tribos, todos pararam para ponderar e pensar sobre o que estava acontecendo. Não somente em Israel, mas em suas casas. A tragédia bateu a porta. Pensem comigo. E o PS batendo na tua porta, chegando com a parte do corpo de alguém. Essa é a encomenda que eu tenho para te entregar nesse dia. Esse é o presente que eu trouxe para você agora. A indignação, sem dúvida, vai tomar conta de você. Sem dúvida, isso daí vai te criar repulsa. E esse foi o sentimento que criou no povo. Os homens começaram a ver, mas eles começaram a ficar revoltados com a situação. Mas a verdade é que eles tinham que estar olhando para a sua própria casa, para a sua própria vida. Porque se na casa de um levita estava bagunçado desse jeito, imagine como poderia estar na casa deles, sendo que Deus não estava presente. Com isso, quando chega, eles têm que assumir que Deus havia saído do comando. E quando Deus sai do comando, tudo o que nós fazemos tem a base errada. A base da nossa consciência do certo e errado não é suficiente para que nós tenhamos uma vida em abundância. Então nós precisamos entregar a Deus o comando total das nossas vidas, o comando total do nosso relacionamento. Nós precisamos entregar a nossa casa, não simplesmente a parede, como se nós tivéssemos um seguro, mas entregar as nossas famílias nas mãos de Deus e saber que nós somos parte dela e que nós também precisamos ser mudados. Precisamos entregar o comando, porque só nele podemos entender o valor da mulher. Só nele nós podemos entender, não existe um outro lugar.
Você pode ler os maiores livros, pegar as maiores pesquisas, você pode buscar as melhores frases, pode programar o maior cartão para entregar à sua esposa, à sua mãe nesse dia. Você pode fazer aquilo que você pensar que está bem feito, mas se você quer alguma coisa que seja perfeito, busca em Deus, e Ele vai te mostrar aquilo que tem que realmente ser mostrado. Deus, Ele nos demonstra o verdadeiro valor que dá às mulheres na crucificação. E eu quero que nós, homens, saiamos daqui nessa manhã com esse valor muito claro na nossa mente. Que nós saiamos daqui sabendo que nós somos os sacerdotes, sim, da nossa casa, mas que nós precisamos amar as nossas esposas, as nossas mães, como Deus nos ensinou a amar. Nos preocupando não com o dia de hoje, mas interessados no que vai acontecer no dia de amanhã. Essa história do levita é uma história bastante interessante, porque o levita traz essa concubina para o seu convívio, e depois de um tempo, essa mulher resolve ir embora. Ela sai da casa do levita e ela volta para a casa do seu pai. E quando ela está na casa do seu pai, a Bíblia não fala se houve festa. Mas 4 meses depois que ela estava na casa do pai, o levita resolve voltar buscá-la. E quando ele chega para buscá-la, então o pai da concubina resolve fazer festa. Chama o homem, toma vinho, bebe, come, fazem uma tremenda de uma festa. E ele começa a levar o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E todas as vezes que o levita falava que estava indo embora, o homem falava, não vá sem comer pão, não vá sem se alegrar. Fica mais um pouquinho, vamos conviver mais um pouco. Mas não foi a mesma festa que ele fez quando a filha retornou à casa. Na madrugada do 5º dia, então esse levita levanta e ele diz, agora acabou a festa, chegou a hora de eu retornar para minha casa. Mas nesse caminho para ele retornar à sua casa, acontece essa tragédia que nós lemos. Foi no momento em que ele pensa que ele precisa descansar um pouco e ele encontra uma casa para o seu descanso, mas ao invés de encontrar somente descanso, ele encontra uma tragédia que estava iminente. E a tragédia seria com ele. O homem da casa diz que seria muito imoral se ele fosse posto para fora. E ele mostra um valor muito pequeno para a mulher, dizendo assim, olha, deixa eu mandar a minha filha, que é virgem, deixa eu mandar a concubina, elas que saiam para fora, mas você fica aqui, você ninguém pode tocar. A verdade é que tem muitos que por tantas vezes se defendem a si mesmo, mas não estão defendendo aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos. Nós precisamos, meus irmãos, despertar um espírito novo em nós como homens. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas e guardá-lo com toda a nossa força. E é esse valor que eu quero que saia gravado na nossa cabeça. Deus colocou mulheres na nossa vida e é para que elas sejam honradas todos os dias, em todo o tempo e não somente num dia. Jesus estava sendo crucificado. A palavra do Senhor nos fala, lá em João no capítulo 19, e aqui eu termino, que Ele estava agonizando na cruz, que Ele estava pagando o preço dos nossos pecados, que Ele estava sendo moído pelas nossas transgressões, Ele estava nos seus últimos suspiros. Toda a humanidade estava dependendo desse momento para alcançarem a salvação eterna. Estava prestes a morrer, mas abrindo os seus olhos, ele viu uma mulher. E quando ele abre os seus olhos na cruz, ele vê uma mulher. E essa mulher era a sua mãe. E aí eu entendo o valor da mulher. Aí eu consigo entender o valor que nós, homens, precisamos ter dentro do nosso coração. Porque com tudo isso que estava passando com Jesus, ele resolveu parar a eternidade e dizer, existe algo novo que eu tenho que deixar, ainda não acabou o meu tempo. E quando ele olha para essa mulher, ele começa a ver não somente aquele momento, mas ele começa a ver uma história, uma vida, algo que tinha sido dedicado a ele. Toda a humanidade dependendo desse momento para alcançar a salvação. Estava prestes a morrer. Abrindo os seus olhos, ele vê uma mulher que por 9 meses havia carregado ele dentro do seu próprio ventre. Uma mulher que não se poupou, que não ficou com medo dos comentários dos vizinhos, de ninguém, mas ela foi santa e ela disse, ela é filho de Deus, vai ser gerado, vai estar comigo, vou guardar isso, ele por todo o tempo que for necessário. Nessa abertura dos seus olhos, ele não só vê uma mulher que o guardou por 9 meses, mas ele vê uma mulher que sofreu para dar à luz, uma mulher
mulher que deu à luz em uma estrebaria, em uma manjedoura, uma mulher que viu água sendo transformada em vinho pelo poder de Deus na vida do seu filho, uma mulher que o perdeu após a festa, mas que foi buscá-lo e o encontrou dando aula para os mestres, uma mulher que deve ser muito honrada, mas que ainda passou por coisas maiores. Ela encontrou a Jesus no meio dos mestres, mas ela decidiu acompanhar Jesus até o final da sua caminhada. Enquanto Jesus pregava, ela estava presente. Enquanto Jesus crescia, ela estava ao seu lado. Mas agora, nesse exato momento, onde tudo está sendo acabado, onde seu filho está expirando, todo o peso do pecado estava sobre os seus ombros. Nesse momento tão crucial, ele para, ele olha para essa mulher e ele diz a ela: olha, eu não vou deixar você com essa ferida agora, mas eu quero que você saia daqui dos pés da cruz curada, amparada, restabelecida. Eu quero que a minha vida continue na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus não parou um dia, mas ele pôs um freio na eternidade para aquietar o coração de uma mãe que estava inconsolada, vendo uma profecia que estava sendo cumprida. Olha, uma flecha transpassará o seu coração. Nesse exato momento, essa mulher estava completamente destruída. E ele, no Calvário, reconhece o valor da mulher. Aleluia. Você é muito prestativa. Você é muito caprichosa. Você é voluntária. Você é amável. Você se preocupou tanto comigo para ser deixada só. Então ele deixou o preço do pecado atrasar um pouquinho mais. Todo o pecado do mundo ia ser apagado naquele momento. Tudo estava sendo tirado, o peso estava sobre os seus ombros, mas ele decidiu suportar um segundo mais. Ele pôs uma pausa na eternidade e na morte para que o mundo soubesse o valor da mulher. Ali no Calvário, Jesus declarou o valor da mulher a João, aquele que outrora era o filho do trovão, um homem violento, mas agora ele era amado de Cristo. E daí ele recebe uma missão extremamente importante. Mulher, está aí o teu filho. João, está aí a sua mãe. Aleluia. Aleluia. Meu desejo hoje é que a gente saia dessa casa assim como o João. Porque nós podemos mudar o conceito mundano do valor da mulher. Esse conceito de que o que importa somos nós. O que importa é o nosso bem-estar, o que importa é a nossa vida. Sendo que Jesus nos deixou o exemplo que o que importa, sim, é nós valorizarmos aqueles que estão do nosso lado, aquelas que estão do nosso lado. E nós podemos começar hoje, meus irmãos, não com presente, com flores, mas com atitudes. Todos os filhos e esposos deveriam aplaudir em pé, deveriam celebrar, deveriam gritar muito alto hoje a vida das mulheres, a vida das esposas, a vida das mães, a vida das filhas que serão mães em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos ficar em pé e, olha, aplaudir essas mulheres, porque elas são dignas pela força, pela raça que elas têm, porque elas não desistem ainda no momento mais doloroso. Nós vemos que o levita, no momento que era para ser o momento mais crucial da sua vida, ele deveria ter sido homem naquele momento, mas ele simplesmente resolveu dar um passo atrás, e por isso, olha, a história que nós lemos, ela é trágica. A continuação da história é mais trágica ainda. Mas ele poderia ter mudado a história se ele tivesse tomado uma posição. E eu creio, meus irmãos, que esse Dia das Mães deve ser marcado para nós, homens. Que nós tomemos uma posição de não cuidarmos e celebrarmos por um dia, mas de dedicarmos a nossa vida, de celebrarmos a nossa vida, para que as mulheres que estão ao nosso lado realmente sejam valorizadas. Quero deixar 2 versículos que devem ser para nós como um texto áureo.
A beleza é enganosa e a formosura passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Uma esposa exemplar, é feliz quem a encontrar, porque ela é muito mais valiosa do que os rubis. Eu creio que cada um de nós teria motivo suficiente para subir no púlpito e falar das mulheres da nossa vida. Eu creio que nós passaríamos o dia inteiro aqui sem repetir uma palavra, porque cada um de nós tem um conceito. Mas eu quero te convidar, meu irmão, para que nós saiamos daqui celebrando a vida das nossas mulheres, das nossas mães, todos os dias da nossa vida, interessados como Jesus, reconhecendo o valor que elas têm, sabendo que pode chover ou pode fazer sol, mas elas estão ali. Passando dor, elas estão ali. Na riqueza, na pobreza, continuam ali. A verdade é que nós precisamos mudar em nós mesmos o nosso conceito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa história é uma história bastante profunda, rica em detalhes. Mas um detalhe que eu quero que nós guardemos no nosso coração é esse. Como homens de Deus, como nós estamos valorizando o que Deus tem colocado nas nossas mãos? Ou será que estamos vivendo sem Deus como esse povo? Será que nós estamos cantando a música que o mundo canta? Que não importa como as nossas mães, as nossas mulheres estão, o que importa é como nós estamos. Um mundo egoísta, machista, que está completamente errado. Um mundo que não se dobra, que diz que a nossa responsabilidade é trazer dinheiro para casa e que a responsabilidade das mulheres é cuidar da casa. Aonde estamos nós, meus irmãos? O que estamos fazendo nós, meus irmãos? E o que estamos trazendo nós, meus irmãos, para dentro da nossa casa? O levita trouxe o seu erro e conviveu com o erro, a ponto de fazer com que o seu erro ficasse ainda maior. Que essa manhã nós possamos deixar os nossos erros para trás, no nome do Senhor Jesus Cristo, e fazer coisas novas para a glória do seu santo nome. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. Tenho consciência que essa manhã e esse dia, Senhor, é um dia de festa. Mas festa, Senhor, que dura um dia, Senhor, e se esquece. Não é festa, Senhor, é um tempo, Senhor, que nem pode ser chamado de qualidade. Eu peço, Senhor, que pela Tua palavra nós sejamos mudados, nós sejamos transformados nos nossos relacionamentos. Estamos, Senhor, por tantas vezes passando panos quentes, Senhor, por cima, fazendo que as coisas estão bem quando está tudo, Senhor, muito mal. E daí queremos, Senhor, chegar num dia desse e justificar, Senhor, com presentes baratos, Deus, ou até mesmo caros, os erros, Senhor, que estamos cometendo, Senhor, ao longo de um ano, e mostrar que são especiais e dizer o quanto valem. Senhor, corrige os nossos passos. O erro, Senhor, que nós lemos na Tua palavra aconteceu no meio do Seu povo. Foi o Seu povo que tinha perdido a visão, o Seu povo que tinha descido tanto que esqueceu o valor, Senhor. Esqueceu, Senhor, que sem a mulher, Senhor, não existia família. Esqueceu, Senhor, que sem a presença da mulher, Senhor, não existe, Senhor, a possibilidade, Senhor, de se formar um casal, Senhor. Ah, Senhor, esse povo se esqueceu, Deus, dos Teus valores, se esqueceu dos padrões morais. Deu tanto valor, Senhor, à sua vontade, ao seu desejo, mas esqueceram, Senhor, que não importa o nosso desejo, mas sim cumprirmos a sua vontade. O Senhor tem levantado, Senhor, essas mulheres nas nossas vidas, e nós somos agradecidos, Senhor, por elas,
Mas nós não somos perfeitos, Deus. O que eu lhe peço é que o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para nós vermos as nossas imperfeições. Senhor, como homens, Deus, eu penso que muito mais do que um presente, às vezes, Senhor, um pedido de perdão, Senhor, vale muito mais. Senhor, o livro de Juízes é o livro do fracasso. Eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que essa manhã, Senhor, aqueles que chegaram aqui, que foram confrontados pela Tua palavra, e que sentem, Senhor, que estão fracassados, sejam, Senhor, renovados agora, Senhor, no Teu santo nome. Sejam transformados, Senhor, agora, no Teu santo nome. Senhor, que o maior presente, Senhor, que possa ser levado, Senhor, para as casas nessa manhã, é um lar, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, com a Tua paz, que muitos aqui não conhecem. Disfarçam, Senhor, bem, mas não conhecem a Tua paz. Simulam bem, Senhor, mas não sabem, Senhor, o que é ter vontade de retornar para a sua casa. Mas, Senhor, completa aquilo que o Senhor tem me falado nessa madrugada. Cria agora, Senhor, o desejo no coração, Senhor, de valorizar, Senhor, aquilo de mais precioso que o Senhor tem confiado em nossas mãos. E também de valorizarmos, Senhor, as mãos que têm a nós, Senhor, como mais preciosos. Faz desse dia, Senhor, um dia de restauração, um dia de perdão. Senhor, que aqueles, Senhor, que estão aqui e que há anos, Senhor, não falam, Senhor, com a sua mãe, e que as notícias, Deus, que têm chegado são surpreendentes, como essa que o Levita enviou, Senhor. Mas faz desse dia, Senhor, um dia especial, Senhor. Faz desse dia, Senhor, o marco, Senhor, da paz. O marco do perdão, Senhor. Que muitos, Senhor, passem a mão no telefone, entrem nos seus computadores. E não valorizem simplesmente por presentes ou por palavras, mas por atitudes, Deus. Renova, Senhor, alianças familiares nesse dia. Faz desse dia um dia de festa, Senhor. Um dia de festa. Marca essa data, Senhor, como a data, Senhor, de um novo nascimento. De relacionamentos novos hoje, Senhor. De homens mais úteis, mais disponíveis, mais sensíveis, mais presentes, mais amáveis, com lábios mais puros, Senhor, com sentimentos, Senhor, demonstrados, Deus, em brandura. Cura, Senhor, as feridas, Senhor, que estão abertas aqui no nosso meio. De mulheres, Senhor, que se sentem largadas. De mães que colocam no amor dos filhos, Senhor, aquilo que esperavam receber do esposo. Faz dessa manhã uma manhã de festa nessa casa, Senhor. Uma manhã de restauração, Senhor, nas famílias, Deus. Porque ainda há vida, Senhor. E aonde há vida, Senhor, há esperança. Senhor, faz, Senhor, e recebe toda a honra,
toda a glória e todo o louvor, porque Tu és digno, Senhor. Nós oramos no Teu nome santo. Amém e amém.